Vamos lá, moçada, mais uma vez, podcast MX Trilha. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos pelo episódio 7 e hoje a gente recebe aqui Lúcio Pinto Ribeiro, mineiro de Lavras, hoje responsável pela organização do Enduro da Independência. A gente vai falar muito não só de Enduro da Independência, mas vamos falar muito de motociclismo, reviver um pouco as provas que passaram, falar de IPs, enfim, de muita coisa, de Trilha da Fé. E tenho certeza que vai ser um papo muito interessante. Tudo certo, Lúcio? Tudo certo, Amarido. Boa tarde, né? É um prazer poder participar. Tenho acompanhado aí e a gente conversou muito desde antes de você dar início, eu acredito, a esse podcast, a esse projeto aí sobre o off-road, na verdade, abrangendo aí várias modalidades, tudo o que acontece e uma oportunidade a mais, eu acho, de exposição para todos os pilotos, contar a história, ver o que já aconteceu e o que está acontecendo também aí no motociclismo brasileiro de início e, por que não, daqui uns dias aí, com certeza, vai estar falando de muitas coisas aí que envolvem o mundo todo. Tá certo. Eu quero aproveitar aqui para agradecer o apoio da gente aí que patrocina o podcast, agradecer a Borilli, agradecer a Plena Alimentos, a Motul, também a IMS e os escapamentos Foco. Então, portanto, a gente começa agora, Lúcio, falando um pouquinho do Lúcio, apresentar o Lúcio, se é que não tem alguém que não conheça, né? Acabei de falar aqui, o Lúcio é mineiro lá de Lavras e é um cara dedicado, né? Que hoje tenho certeza que a prioridade dele está em casa, chama-se Lívia, que é a esposa, e Duda, que é a filhona lá. Mas ele tem uma responsabilidade muito grande, que é conduzir o Enduro da Independência, e tem feito isso com muita sabedoria. Ele vai falar do Enduro da Independência, mas, claro, a gente tem aquela curiosidade, Lúcio, tenho certeza que quem está acompanhando a gente tem essa curiosidade também. Como surgiu o Lúcio Pinto Ribeiro? A gente sabe que você tem uma história muito interessante com os cavalos, né, com montaria. Mas fala um pouquinho como foi sua infância, o que você sonhava quando criança. Conta um pouquinho dessa história sua pra gente. Isso é legal, né, Marido, a gente contar essa história. Eu acho que poder eternizar nesses momentos. Eu sou nascido em 1977, então ainda sou aí da década de 70. Sou o primeiro filho do filho mais velho do meu avô, do primeiro filho do meu avô. Então, eu fui o primeiro neto, fui o primeiro filho do meu pai. Tem mais duas irmãs. Muito novo ainda, com 1 ano eu perdi uma irmã, ela tinha 3 meses, nem lembro, eu estava com 1 ano e pouquinho. Mas uma vida aí, eu acho que assim, de desenvolvimento, e até hoje aprendendo o tempo todo, mas desde desses inícios aí de década ali, de final de década de 70, início de década de 80, eu tive a oportunidade aí ainda de tomar banho de bacia, de não morar numa casa que não tinha luz. Ou então lavar só os pés, né? Para poder deitar na cama, né? Tomando tapa na orelha. Porque quem não sabe, né? Muita gente não sabe. Antigamente, não vou lavar, não tomar banho não, lavar só os pés, aí vai na bacia. Lavava os pés na bacia e era uma coisa, e passava roupa, né? Sempre o filho mais velho é o que mais ajuda pai, mãe e criar os irmãos, né? E sou dessa época aí, que tinha que fazer de tudo. Então, assim, de andar descalço, de morar numa casa que não tinha luz, de ter que fazer brasa para a mãe poder passar uma roupa. Então, eu converso muito, você citou aí, né? Mandar um abraço até para a Lívia, para Maria Eduarda, que está lá em casa. Ela brinca comigo quando a gente começa a conversar. Ela fala assim, esse Lúcio me enganou, isso tem uns 200 anos. Mas é porque... É porque viveu, né? Viveu, né? Então, tudo que a gente fazia naquela época, assim, eu cheguei a morar em bairros que hoje são muito habitados e a gente morou lá quando era a primeira casa, então vigiava ali oficina, às vezes, para ganhar um rolimã, para fazer
um trole, que era um carrinho, andava de velocípede. E sempre lidando aí com essa área aí de gado. Criei com meu pai, eu lembro da primeira vez que eu tive a oportunidade, eu acho, de andar na garupa de uma mula do meu pai, que foi um negócio emocionante, assim, com em torno de 4 anos de idade, eu tenho essas lembranças. Então meu pai comprava muito gado, vendia, fazia muito negócio de gado, e o braço direito dele, o principal ajudante, era eu. E o meu pai, ele trabalhou de empregado somente 4 anos, que foi geralmente quando eu nasci, até meus 4 anos. Então, quando nesse período que ele trabalhou gado, ele conta que ele vendeu todo o gado que ele tinha para fazer a primeira casa, que era a casa que nós fomos morar. E nesse período, ele começou a comprar de novo uma bezerra, 2 bezerras ali. Quem vigiava essas bezerras na rua era eu e minha mãe. E eu tinha um cachorrinho que chamava Rex. E aquilo ali foi aumentando e a gente foi mexendo. Esses 4 anos que meu pai trabalhou de empregado, depois o pai deixou de trabalhar de empregado, ele era motorista de caminhão, e a gente comprou uma linha de leite. A gente foi vender leite na rua, sempre vendendo, vendia de tudo, não tinha esses verdurões, não tinha nada hoje, então a gente vendia leite, vendia banana, chegava na roça dos outros, comprava um pé de laranja, um pé de mexerica, apanhava aquilo tudo, punha na charrete, saía vendendo, todo mundo tinha uma horta em casa. No caso, essa linha de leite vocês faziam na charrete? Na charrete. Porque, para quem não sabe, a linha de leite, quando você compra, adquire uma linha de leite, significa que você vai recolher os leites da vizinhança e levar até um certo ponto, não é isso? Ao contrário, né? A gente comprava o leite do produtor e entregava o leite de porta em porta na casa. A linha de leite era o contrário. Não tinha na época um lugar não uma cooperativa, não. Eram pouquíssimos lugares que tinham um lugar para vender um leite de saquinho. Leite caixinha não existia. Então a gente fazia isso aí. Então a gente chegou a vender ali de porta em porta ali, em torno aí de quase 300, 350 litros de leite. Isso era a rotina todos os dias. Aí já aproveitava comprar uma banana, um queijo. De todo jeito, né? Fazia de tudo, ia fazendo aquele negócio. Assim, e eu me lembro dessa infância por algumas vezes, que a gente ia tomando chuva ali, né, o tempo todo, umas 2, 3 vezes de ter no meio da linha de leite ter que mandar eu para casa, porque eu estava encarangado. Então aquele encarangava de bater dente mesmo. E chegava em casa, a mãe ainda tinha que esquentar água na bacia para poder pegar e dar um banho. Né? Nessa época, assim, uma vida difícil, porque assim, eu com essa vida minha de leite, quando o pai foi fazer, por exemplo, assim, minha avó conseguiu uma vaga para me fazer meu pré-escolar, o meu pai não deixou fazer, porque ele ia perder o funcionário dele, né? Funcionário então, padrão. Já entrei ali logo no primeiro ano escolar. E eu brinco com a minha menina e falo, às vezes, a gente fala isso com os sobrinhos, com todo mundo. Só um parênteses aí. Até aí você conheceu alguma coisa, você já tinha montado em alguma coisa que te conduzisse com rodas? Não. Só velocípede, né? Porque a minha primeira bicicleta que eu comprei não, o pai comprou para mim, eu já entregava leite. E a gente ficava andando, algumas crianças tinham leite. Um dia nós chegamos numa senhora que comprava leite da gente e ela começou a vender uma bicicletinha verde, uma Monarquezinha usada, aquela rodinha pequena. Monareta. Era uma bicicletinha verde, pequenininha. E aí o pai trocou com ela em leite, tipo 1 mês de leite, ela pegou, nós pusemos aquela bicicletinha na charrete, foi a primeira bicicleta que eu tive. Que eu lembro, assim, de eu ter tido essa bicicleta. Então, dali para frente foi, assim, essas fases de bicicleta. Quem que não sonhou em querer andar numa bicicleta, numa pistinha de bicicross? A gente fazia rampa, destruía tudo que tinha na frente, né? Porque tudo que movia a gente montava. Quebrava umas pontas de dedo? De todo jeito, ralava, né? Rampava tampo de dedão. E uma observação, assim, você brincando e falando, mas assim, até meus 10 anos de idade eu andei muito descalço. Então, tinha assim, jogava bola descalço, corria no meio do mato, pegava cavalo. Tudo que mexia estava montado, né? Montava em bezerro, cavalo, o tempo todo. Então, uma infância muito movimentada. E naquelas épocas, Maria, era uma situação que, assim, o meu pai, como comercializava, e a gente tinha um curral próximo da cidade, tudo enquanto é criança beirava que a gente tinha um cavalo para andar. Ficava lá, menino beirando o dia inteiro. Os vizinhos mandavam, né? E a gente, graças a Deus, assim, tinha uma fartura. Tirava leite, então sempre tinha um leite para uma criança beber, sempre tinha gente junto, sempre por perto. Coisa de comer sempre foi dessa forma, né? E aí nós fomos evoluindo. Eu fui tendo a oportunidade de estudar, mas dos 10 anos para frente eu dei uma apartada do pai, daquelas boas mesmo. Assim, a gente pegou, a minha mãe conseguiu uma bolsa para mim num colégio particular, na época o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, e assim, foi uma grande mudança, porque assim, a gente muda de turma,
eu passei a estudar de manhã. Aí já deu uma melhorada. Mudou, assim, da turma no geral, né? E eu deixei. Então, eu deixei do pai, passei a ter meio que uma independência, porque eu já passei a estudar de manhã e trabalhar de tarde. Estudar de manhã, trabalhar de tarde. E assim foram 2 anos. Mas aí você nunca se desligou da roça, porque tem um período Não. mais lá na frente que você se envolveu e envolveu. Você participou de grandes torneios de rodeio. Na verdade, a gente brinca e fala com todo mundo que a gente, às vezes, é o seguinte, a gente larga da roça, a roça nunca larga da gente, né? Então, nesse período aí dos meus 10 anos, assim, eu dei uma pequena afastada de roça, de mexer com roça. E estando trabalhando mais na cidade, jogava futebol, sempre ligado desse jeito, e um pouquinho mais independente, porque se ficasse junto com o pai era só serviço, nem bola, não podia jogar, nem nada. Se dependesse dele, não tinha essa cultura, não era cultura da família de estudar. E aí nós fomos indo, e aí quando eu tinha 12 anos, eu fui reprovado, tomei uma bomba, que a gente falava, na 6ª série. E a minha mãe correu atrás e eu perdi a bolsa. Ela conseguiu recuperar a bolsa, mas para mim não. Eu não queria ter essa dependência. Falei, mãe, eu não quero. Aí eu optei, na época ela conseguiu, a mãe sempre esforçou demais, conseguiu uma vaga para mim. Eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Tiradentes. E na época ainda tinha a noite. Aí eu passei a trabalhar o dia todo e estudar à noite. Trabalhar o dia todo e estudar à noite. E voltei 1 ano para ver se dava certo de mexer junto com o pai. Mas aí não deu certo. E aí eu toquei daí para frente, dos 14 anos para frente, sem mexer com ele. E quando eu estava com 16, 17 anos, muito voltado mais para o lado de cidade, foi o grande auge aí dos rodeios no Das Brasil, montarias. né? Então aquilo despertou Barretão interesse. começou? Foi em Barretos em 94. Não, mas aí aquela época estava começando Barretão. O Barretos é muito antigo, Sim, né? mas eu falo assim, com essa... o auge, na verdade, explodiu a nível Brasil, né? Tudo enquanto é cidade, fazia um rodeio que davam altas premiações e em 94 eu tive a oportunidade de ir em Barretos e tinha sido ali o 2º internacional rodeio de Barretos. Mas peraí, você foi para passear? Fui passear, fui como telespectador de Barretos. E eu fiquei encantado com aquilo. Eu voltei de Barretos extremamente encantado com uma situação que eu sempre tinha ligação, né, com o meio rural, não naquele nível ali de rodeio, já ia assim, mas os rodeios na época eram feitos de companhia. O Amarildo tinha uma companhia, o outro tinha uma companhia, e era aquela coisa toda. Dali para frente começou a se criar comissões, os peões se organizaram e dar uma alta premiação. Ali eu vi que eu tinha uma oportunidade de eu ganhar um dinheiro. Eu ganhava um salário mínimo, depois passei a ganhar assim, 1,5 salário. Eu ia num qualquer rodeio e dava 10 salários mínimos. Eu pegava assim um rodeio, quando veio o real ali, um salário mínimo era R$78. Coisa mais fácil que tinha, qualquer rodeinho era R$1.000 de prêmio, era 12 salários mínimos ali que você... Falei, peraí, aqui tem uma chance aqui de um extra, né? E na época houve uma explosão muito grande do rodeio universitário também, no Brasil todo. E aquilo ali meio que me levou junto do trabalho, e eu tive aí também um segundo pai e uma segunda mãe, que eram pessoas que são até padrinhos da minha filha até hoje, e pessoas cultas, pessoas estudadas, que sempre batiam muito na tecla da gente ganhar o conhecimento e a oportunidade através do estudo e do aprendizado. Então sempre foi trabalhando e estudando. E aí eu tive essa oportunidade de estar iniciando, ou seja, voltei para a roça de novo. Como? Trabalhando e começando nessa carreira aí de montar em boi. E tive grandes amigos nessa época. Grandes amigos, assim, que tinham uma condição financeira melhor, bacana, ganhava nos rodeios, mas a gente se mantinha com o dinheiro do rodeio. Mas os caras, por exemplo, se tinha um carro bom para a gente poder viajar, a gente viajou muito no Brasil, por vários estados, várias competições juntos. E aquilo foi se juntando ali, formando uma família. E isso foi dando uma amplitude de conhecimento, né, de cidades, de estados. Tive a oportunidade de ir para muitos lugares, mas eu sempre tinha que voltar para trabalhar. Aí, em 90... Você tinha quantos anos, você sabe? Tinha 18, 19 anos. Você era... Né? 20 anos. Você era magrelão alto igual o Henrique, seu sobrinho, assim, né? Mais ainda. Era meio desajeitado para montar num boi, não? Orelha, né? Mas sempre muito ativo, dedicado demais, né? E assim, na época estourou que tinha um mundial de rodeio universitário em 97. Aí em 97 eu montei o circuito, cheguei próximo, chegou nas últimas etapas, eu tinha que trabalhar e mesclar, não consegui classificar para o mundial.
Aí chegou em 98, estava eu no meio do caminho de novo, não consegui montar para o Mundial. E em 99, eu falei assim, não, agora eu vai ou racha, eu vou ficar um ano, tinha juntado um pouco de dinheiro, aquele dinheiro dava para mim ir pagando a minha faculdade ali, tendo uma certa segurança, que eu sempre trabalhava com um ano. Eu falei assim, eu tenho que ter um ano guardado de dinheiro de faculdade, porque se eu quebrar uma perna, porque lida com risco o tempo inteiro, o que for, pelo menos eu tenho dinheiro. Não pensava na saúde, não, mas na faculdade o dinheiro tinha que estar lá para pagar. Era um seguro. Era um seguro. E aí, em 99, não, em 99 eu tive a oportunidade de ir, me dedicar mais, fiquei por conta, parei de trabalhar, e aí tive a oportunidade de classificar e montar nesse Mundial. E desde aquela época ali já existia muito sonho, né, de todo peão, o que foi, igual é até hoje, de ir para os Estados Unidos. E nessa turma nossa aí, sempre tinha um intercâmbio de meio de ano, que ia para lá mesmo sendo do rodeio universitário e ia. E aí, mais uma vez, eu esbarrei no lado financeiro ali de não conseguir recurso de poder ir. E aí chegou 2000, eu fui aproximando também, já estava fazendo faculdade, próximo de formar, eu formaria em 2001, e aí eu falei assim, não, agora eu tenho que trabalhar mesmo. E assim, trabalhei no ramo de bebidas, eu trabalhava numa cervejaria depois, desde os meus 14 anos. E aí, quando eu fui formar, tive a oportunidade de trabalhar, então, na Brahma, depois na formatação da Ambev, depois tive a oportunidade de trabalhar na Coca-Cola, até quando eu saí da Coca-Cola, né, e veio junto a gravidez da Lívia, e veio a Maria Eduarda, que ou eu ia para muito longe trabalhar no que eu fazia, ou eu arrumava alguma coisa para fazer por perto. Só que aí, nesse período aí da parada do rodeio, montei rodeio até 2002, e já trabalhando, nós chegamos aquilo foi me fazer muita falta de ter alguma ligação. Na verdade, eu não perdi a ligação naquele meio ali com o meio rural, mas a ligação com o esporte. O esporte Antes da gente entrar, desculpa, da gente entrar nas motos, só para, até como forma de homenagem, você falou aí do sonho de um atleta representar o Brasil. E recentemente nós tivemos, né, um grande peão de rodeio lá da região, que foi o ano passado, né? Fez bonito nos Estados Unidos. Tá lá, que é de Tumirim hoje, é o Álvaro, né? O Álvaro. Ele tá nos Estados Unidos agora, a gente às vezes tem a oportunidade de conversar. Ele ganhou uma Liga Nacional de Rodeio aí em Barretos, tá lá, acabou de desembarcar lá semana retrasada, tem uns 15 dias. Mas a gente ainda tem, dessa geração nossa aí, grandes nomes aí que fazem parte do cenário nacional e alguns até do cenário mundial. Então, grandes locutores, por exemplo, a gente pega da época que eu montei que são seus amigos, né? Sim, são pessoas que a gente hoje tem o WhatsApp hoje aproximou todo mundo, né? Essas pessoas a gente sempre está conversando, entra. Hoje aí, né, o locutor mais premiado do rodeio brasileiro aí, que é o Almir Cambra, o Eugênio é um colunista que foi da mesma época, da última safra de rodeio universitário hoje. A gente tem o João Ricardo Vieira, que está lá nos Estados Unidos, há 15 dias atrás, ganhou um rodeio lá nos Estados Unidos. Então, são pessoas aí que estão em outro patamar e ainda aí dos últimos competidores dessa geração. Que trilharam o seu caminho lá. Vocês andaram juntos, eu acho que né? assim, chegamos a andar junto um pouco, né? Mas já tinham ali trilhando caminhos ali que grandes competidores que fizeram a vida aí como montarista se tornaram ícones aí, né? Para quem não sabe, hoje o Brasil é que detém aí, eu acho que mais de 10, 12 campeões mundiais aí, o Adriano Moraes, que foi o primeiro a desbravar sendo um campeão, é tricampeão mundial, tem o Silvano Alves, que é tricampeão mundial, os outros demais aí, o Zé Vitor Leme, que é o auge hoje com um bicampeonato mundial, são vários campeões mundiais. Cresceu e hoje, muito. Né, essa semana agora, um mineiro vai lá, que está ganhando, o líder do ranking mundial hoje é o Cássio Dias aí, Barbosa, que essa semana ele ganhou lá 250 mil reais, ganhou 50 mil dólares. Ele já deve ter ganhado mais de R$1 milhão. Assim. Cresceu muito. Então a gente vai vendo isso aí. Legal. E aí, até chegar em 2004, que eu tinha abandonado essa vida aí em 2002, e aquilo não estava me faltando algo para me fazer. A pessoa que acostumado a fazer um esporte, eu vinha ganhando muito peso, já tinha vendo, falando assim, e até que pintou um dia uma oportunidade
do Pedrão, que é um amigo meu. E nesses períodos aí, sim, o pai nunca deixou a gente andar de carro, mas já tinha um carro. O pai nunca deixou a gente andar de moto, mas tinha lá as agralhas dele, a gente pegava escondido, tava andando. E a hora que chegou em 2004, tinha um amigo meu lá que ele tinha uma XRinha. E ele pegou e comprou uma DR-350. E falou, Lúcio, você tem que fazer uma trilha com a gente poder pegar e tá indo andando. Aí ele falou assim, eu comprei uma moto nova, agora tem a XRinha pra você poder fazer uma trilha. E a turma ainda riu muito ainda, que eu peguei no dia, tinha um coturno tiro de guerra lá em casa, que eu ainda tinha ele. Peguei uma calça mais ou menos lá, um coturno de guerra e fui fazer uma trilha com a turma. E a turma que tá começando, você já viu como é que é no meio da trilha, né? Você fica doido, é pra... Não incentiva caindo. Não, é pra ver caindo, é pra não aguentar, né? Fazer a trilha inteira. Pra virar ali meia trilha. E logo nesse primeira trilha, que foi início de janeiro, ele pegou e eu fiz a trilha, eu gostei demais. Eu tinha uma Tornado novinha, na época. E a gente sempre viu a vida muito intenso com aquilo que se propõe a fazer. Eu peguei essa Tornado, ela estava com 1.000 e poucos quilômetros e já fui pesquisando, tinha saído uma matéria numa revista, o Sandro Hoffman era o especialista em preparar a Tornado, eu já peguei minha Tornado, usei aquilo de Você espelho. já tinha oficina? Não tinha não trabalhava, trabalhava realmente em outra área aí mesmo. E dali em diante, eu montei minha primeira Tornado, aí descobri o Enduro de Regularidade, tinha passado uma Independência lá em Lavras, eu descobri o Enduro de Regularidade e ia ter uma prova. Igual a gente acabou de ter agora a abertura aí do Campeonato Sul Mineiro e Mineiro, que foi em Luminárias. Essa prova estava lá e o Darim, eu já tinha conhecimento e amizade com o Darim pegou e me chamou para ir nesse Enduro. O Darim tinha uma Pampa ainda e uma YZF, WRF. WR, uma branca com uma laranja. Era até uma azul que ele tinha acabado de comprar ela. E foi uma história bacana daquilo ali, porque assim, foi a primeira prova que eu fui junto com o Darim. E na primeira prova que eu tava ali, o Darim ainda quebrou o câmbio dessa moto na largada, elas quebrava muito a terceira marcha ali, só que eu tinha que passar um PC para ganhar, só tinha ele de piloto na Master desse dia. E aí eu comecei lá na Novatos importada e dali foi indo uma coisa atrás da outra, uma corrida atrás da outra, e fomos embalando no campeonato regional, aí veio campeonatos estaduais e sempre voltado para o Enduro de Regularidade, mas testando tudo, né? Tudo que tinha de corrida, cross country ia, ter um Enduro Fim vai, se tivesse uma pistinha de motocross andava no meio da turma, sempre fazendo de tudo. E dali em diante, assim, andei várias nas outras modalidades, mas não tive a oportunidade já de ir no Enduro da Independência de 2004, mas a partir de 2005 aí eu comecei aí no Enduro de 2005 e que nós largamos de Campo Jordão. 2006 a gente largou de Paraty, chegou em Ouro Preto. Eu já tive a oportunidade de vencer na categoria sênior naquele ano. Você estava lá em Ouro Preto. E aí não parei mais. Só 2007 foi o ano que a Maria Eduarda nasceu, que eu não fui. De lá para cá eu tive a oportunidade aí de fazer grandes provas, participar de muitas provas aí, de onde eu tive a oportunidade de ir. E do Enduro Independência, de lá para cá, eu tive presente em todos. Ou como piloto, ou como apoio, ou incentivando os outros a irem, mas eu sempre tive presente. Aí você começou ou seja, o Enduro dos IPs é uma prova muito hoje tradicional que você faz lá em Lavras. Hoje faz parte do Campeonato Brasileiro, né? Inclusive esse ano é quando? O IPs? De 4 e 5 de maio, né? Nesse período aí que foi... Quantos anos tem o IPs? O IPs esse ano inteira a 24ª edição dele. Então ele é desde 1999, porém teve 2 anos que ele não teve. Mas o Enduro em Lavras, ele existe desde 1981. Mas você organizando, não? Não. São vários organizadores. Mas o IPs que você organiza? O IPs que eu organizo, eu passei a organizar junto com o Rodrigo Maciel e tomar frente a partir de 2008, que foi quando nós criamos também nessa parada aí de 2007. Eu comecei a fazer vários passeios, a gente ia para um lado, ia para o outro. Nós criamos a primeira Trilha da Fé. Foi junto, então? Foi no mesmo ano. Então, em 2008, em janeiro, nós fizemos a primeira edição da Trilha da Fé nossa, que esse ano inteirou 17 edições já. E passamos a organizar também o Enduro dos IPs em 2008. Mas o Enduro dos IPs, então, foi criado pelo Rodrigo Maciel, não? Ele foi criado pelo Luciano, que era um outro piloto também de Lavras, que
que correu várias provas, Enduro da Independência, o Luciano criou e logo em seguida ele já passou para o Rodrigo Maciel para ele estar organizando. Então o Luciano organizou acho que uns 3, depois o Rodrigo Maciel passou a organizar junto e está fazendo junto, e o Rodrigo Maciel fez até 2007. 2007. Aí você pegou. A partir de 2008 eu assumi e passei a estar fazendo o Enduro dos IPs. Nós revitalizamos a Associação Motociclista Sul-Mineira com a Copa Sul-Mineira, reorganizamos, passamos a coordenar. Então aí foi um ponto de partida como organizador que eu posso, e como coordenador aí, a partir de 2008 mesmo, com essas provas aí que a gente deu o pontapé inicial aí na questão de organização de prova. Uhum. Aí quando foi 2016, teve independência lá em Curvelo, né, Léo? O Léo tá rindo ali. Aí a prova foi feita lá no motódromo Circuito dos Cristais, e você, na premiação, você resolveu falar assim, não sei se você resolveu, quero que você fale isso. O que te deu naquela hora ali que você falou assim, nós vamos pôr marcha nesse negócio aqui. Aí você resolveu organizar o Enduro da Independência. Na verdade, conta como é que foi são isso. Situações que assim, a gente não tem programação para nada nessas horas, né? Não estava programado? Nada, não tem nada programado. Acho que são coisas que acontecem. Na verdade, eu vinha de um momento muito bom, andando de moto ali, 2015, sem 2016, sem compromisso, andando no meio dos maiores campeões dentro do Enduro de regularidade, junto com eles ali, sempre muito entusiasmado, né? Correndo boas provas, participando dos campeonatos junto com eles. E na verdade, assim, eu vim ali, em 2009 eu tinha rompido o ligamento de um joelho do lado direito, o ligamento cruzado anterior, e naquela prova ali, por infelicidade ou por felicidade, que eu não sei te falar, eu também rompi o ligamento do joelho esquerdo. E foi uma prova que, assim, estava uma prova muito dura, uma prova muito exigente, principalmente para a Master, ali, a categoria principal, que eu optei em não correr. Eu estava ali dando apoio para alguns pilotos e na época assim estava lançando a Borilha, a gente estava ali prestando um trabalho para a Borilha, o Renato Borilha até estava junto lá. E na verdade eu fiquei ali fazendo apoio e meio que turistando em Curvelo. E, na verdade, assim, bebendo uma cerveja, igual a gente já comentou conversa aqui. Com um, conversa com conversa outro. Com um, conversa com o outro. Dentro daquelas conversas de bastidores. E como foi uma prova que ela não ficou andando para frente, ela ficou parada, pintou ali uma oportunidade que talvez foi única, porque a gente teve a oportunidade todo dia conversar, eu machuquei no segundo dia, então aquele dia eu já fiquei, no terceiro dia também, então observando tudo aquilo que estava acontecendo em torno daquela prova ali, que eu sei a dificuldade que foi organizar aquela prova lá, porque eu tinha ido lá na prova que tinha sido do Enduro dos Cristais, em maio, né, toda a dificuldade que o Jacob passou para organizar, machucou a mão ali, né, então tinha sido muito difícil. Então, às vezes, são onde a gente vai assim, que sai aqueles insights que fala assim, o fulano deu um de doido aqui, coisa e tal, mas é onde que estão as viradas, na verdade, né, e a gente, na verdade, nós tivemos a oportunidade ali de, na verdade, dar uma intimada em todo mundo mesmo, que a gente sabe esse carisma, essa paixão que tem o Enduro da Independência dentro do Enduro de regularidade, que bem dizer é a prova mãe de todas as outras provas que a gente tem hoje no Brasil. E a gente sabendo de toda essa história, todo esse carinho, essa história dos maiores campeões, o que aconteceu, eu acho que culminou a vir a facilitar tudo aquilo que aconteceu naquele momento, que era um momento muito difícil para o próprio Enduro da Independência, dentro da organização. E como eu já vinha organizando uma Trilha da Fé desde lá de 2008, bem dizer, a gente tinha uma independência ali na mão, na parte técnica, pronto. O IPES também, uma experiência incrível. Exatamente. Um IPES que já acontecia ali desde 2010, uma prova de 2 dias, muito bem conceituado, muito bem
falado principalmente da parte técnica, e a gente veio aprendendo a trabalhar muito com aquilo. Então foi onde ali eu virei, na época, para o Jacó, para o Léo, estava lá Nabil, todas as pessoas que estavam dentro da organização, mais ligadas diretamente no Enduro da Independência, e falei, olha, nós temos condições de lançar uma prova aqui e fazer um Enduro da Independência largando de Aparecida. Nem não era do Santuário, porque a gente, na verdade, largou esse Independência, a gente criou ele para largar lá de Aparecida e para depois construir. Isso foi um presente, né? Nós vamos falar isso depois. Com certeza. Mas largada ali, foi um presente não só para você, né? Não, que foi para todo mundo, que era emocionante, parte da sua história, né? Mas aquilo foi um presente. E na verdade, Amarildo, assim, de falar de inesquecível, dessas questões de festividade, assim, eu tive a oportunidade, eu tenho fotos disso, que o meu pai com a minha mãe me levou em Aparecida. Eu tinha 11 meses de idade, eu acho que todos os anos da minha vida até hoje eu fui em Aparecida pelo menos uma vez por ano. A primeira vez que eles me levaram lá, nós fomos, o pai conta, de trem de ferro, né? Que você pegava um trem ali em Lages, ia Três Corações, fazia todo o sul de Minas, chegava lá em Cruzeiro, você desembarcava de um trem e passava para o outro, que muda ali a bitola do trem, a bitola, né? E ia até Aparecida. Então, assim, eu tenho esses registros e realmente, depois a gente foi construindo tudo aquilo que foi feito ali dentro do santuário, a gente vê ali pessoas extremamente emocionadas e hoje a gente tem muito registro sobre isso, né? Realmente foi um momento ali de virada, eu acredito muito, assim, até mesmo por uma virada cultural dentro do Enduro Independência, que a gente passou a ver, assim, muita família envolvida e ganhar essa credibilidade. E foi um negócio que uniu a história do Brasil, que o Enduro Independência sempre conta um pedaço dela, com a fé, né, com a religiosidade e com a sua história, porque você já ia com a Trilha da Fé já há quantos anos, né? A gente já estava ali, já caminhando já para 10 anos, né? 10 anos. Então, assim, foi muito legal, muito bacana ter tido essa oportunidade de desbravar aí esses caminhos, de ir costurando, de vendo uma maneira diferente, eu acho que de envolver todo mundo. Eu me lembro muito bem, e lá tem uma estrutura muito boa, né? Dentro do santuário, a hora que as pessoas acreditaram, foram lá para dentro, a gente conseguiu as liberações e viu o quanto que aquele santuário funciona como uma cidade, ali dentro tem quase 5 mil funcionários, todo mundo funciona, ver aquelas pessoas, várias pessoas tiveram a oportunidade de dormir lá dentro do santuário e no seu motorhome. Eu me lembro perfeitamente, até mandar um abraço aí para o Dimas Matos, lá teve lá com a família, né? Muita gente teve a oportunidade de levar a família, fazer um almoço ali dentro, cozinhar ali dentro, uma janta, para a gente poder largar. Realmente ali foi uma oportunidade que deu uma virada de chave e as pessoas, eu acho que muitas pessoas também deram essa credibilidade novamente desse sonho, porque a gente sempre falou, e eu sempre falei isso, você também vive a história de Enduro da Independência há muitos anos, aonde a gente fala, mas como a gente vive e hoje a gente está dentro, mas a gente já falava isso desde quando a gente passou a participar, que eu acho que assim, independente da modalidade que a gente fala, primeiro que o Enduro de regularidade é uma modalidade muito democrática, que a gente vê pilotos de várias outras modalidades indo lá e nunca que faz feio, anda bem, compete. A gente já teve campeões na principal categoria que eram de outras modalidades. Apesar que isso já não acontece há muitos anos, porque eu acredito que os pilotos passaram a se prepararem muito, né? E o piloto de regularidade é um piloto muito completo. Mas a gente teve essa oportunidade de ver ali, de fazer um trabalho onde a gente conseguiu pôr em prática, dentro do Enduro da Independência, uma diferenciação de planilhas, de trajetos, de todo mundo largar de moto e chegar de moto, de ter aquela mudança de conceito, que assim, porque antes, por necessidade mesmo, às vezes, porque não tinha tecnologia que tinha. O meu piloto, às vezes, largava de moto, tinha que embarcar no meio do caminho, não chegava, não. A gente viu isso. E todas as pessoas... foi uma prova longa. Uma prova longa. E todas as pessoas que tiveram aquele sonho, tinha aquele sonho, e às vezes tinha muito medo, sabe, Amarildo? É uma coisa que eu não canso de falar isso, que as pessoas criavam um certo... O próprio piloto de regularidade, ele era um culpado disso, porque ele punha medo no outro, que o cara não ia aprender a planilhar, que o cara ia ter que comprar um aparelho de navegação que era caro, que aquilo ia ficar difícil. E a gente foi criando assim, e tirando esse mito que existia ali dentro. A gente foi desmitificando isso e fazendo com que todo mundo via que aquilo ali tinha oportunidade dele
entrar para dentro e se ele tivesse a coragem, se preparasse um pouco, pegasse as instruções devidas, ele conseguia. Aquilo ali foi uma independência realmente, assim, eu tenho algumas lembranças, você que faz a locução já do Enduro da Independência há muitos anos, nós tivemos depoimentos na chegada ali, depoimentos emocionantes que estão na internet para todo lado aí, né? Gravado das pessoas contando histórias, chorando, emocionando, que o Independência sempre proporcionou isso e eu acho que continua proporcionando. Aí, 2017, nós saímos de Aparecida, né? E 2018 fomos para Itajubá. Aí que nós conhecemos o Parque de Itajubá, né? Na verdade, o Independência, assim, historicamente, a gente pode falar isso, que foram desbravadores. A gente fala aí do pessoal mais antigo, Theo Mascarenhas, de todo mundo, fizeram parte do desbravamento de Estrada Real, dos shoppings, né? A época dos grandes shoppings, né? Tanto é que a gente tem registro de largar Barra Shopping, Mega Shopping, Morumbi, as eras do shopping, de estradas, de caminhos novos. Então, quando a gente chegou em Itajubá, porque Itajubá era um possível pernoite, aquele parque era só um projeto, né? Aquilo estava no papel. E aí, até agradecer lá, na época, lá, o prefeito Rodrigo Rieira, o Piranguinho, o Massude Nassar, a gente tem que agradecer ele, que é um cara do motocross, mas que ajudou muita gente na época. A gente pegou aquele... Não, nós temos condição de fazer um pernoite aqui, esse parque vai dar certo, então vamos inaugurar essa pista de kart aqui com o Enduro da Independência. Virou nossa casa. Ele virou nossa casa ali durante alguns anos, né? Foi 2017 ali a porta de entrada. Socorro também, a gente vai criando história. O Enduro Independência, eu acho que foi um grande diferencial depois dessa administração sua, do Enduro Independência, foi isso. Virou família, realmente. Porque hoje você chega em Socorro, você tem casa. Você chega em Itajubá, eu tenho o maior orgulho de falar dessas cidades, né? Caxambu, São Lourenço. Então, assim, a gente vai criando vínculos, né? Criando afinidade, desenvolvendo negócio, proporcionando o esporte. Eu acho que é muito legal isso aí que você veio falando, porque a gente começou a se envolver e trazer junto todo o meio ali do executivo, administração, prefeito, falar tete a tete, conversar com todo mundo, igual você estava citando, que a gente foi, né, para Socorro, tem que mandar um abraço lá pro prefeito atual, que é o Ricardo, pro André Bozola, que foi lá de trás também, né, o próprio Luciano, que ajudou, né, são muitas pessoas, família do Zucom, mandar um abraço. É onde você está falando, né? Quando a gente vai para Itajubá, tem Piranguinho, tem todo mundo. Foi para Caxambu, o Diogo Cury que está lá. Muita gente envolvida, né? A gente vai criando essa afinidade com os gestores. A Patrícia, que virou uma amiga nossa, é dona do hotel, dona de pousada. Patrícia, eu indico a pousada dela para todo mundo. Pois é. Sensacional. E movimenta pós-prova, né, Marildo? Hoje a gente fala muito que a gente tem trabalhado o esporte, desenvolvido o esporte, trabalhado o turismo, a cultura. E com um compromisso, que nem é obrigação, é nosso isso, né? Com certeza. E dentro de muita responsabilidade, né? Então, com isso, a gente veio adquirindo essa responsabilidade junto às entidades, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar. Então, todo mundo vem abraçando essa causa, fazendo com que, além de a gente, mais uma vez, promover o esporte, desenvolver o turismo juntamente com a cultura e o desenvolvimento econômico por onde quer que nós andamos com muita responsabilidade. E não só durante a prova, mas também pós-prova, né? Porque depois são várias pessoas que vêm de outras regiões do Brasil para visitar ali por onde quer que a Independência passe. Aí depois do 19 nós saímos de Ubatuba, de 20 Socorro, que a gente estava falando aí e tal. Depois 21 São Lourenço? Revivemos São Lourenço, né? Já há muitos anos que estava São Lourenço ali. Mandar um abraço lá também para o prefeito, para o Lessa, para o Cadu. O Cadu foi um cara, na época era secretário lá, deu uma força danada, Luiz Carlos. São muitas pessoas, né? Que a gente viu ali próximos. Nós ficamos 2 anos lá em São Lourenço. Depois passamos a rodar e fazendo história, porque São Lourenço chegou lá a 40ª edição, né, Marildo? Fizemos lá de São Lourenço. Foi bonita aquela prova. Exatamente. 5 dias de competição, chegamos lá, finalizamos em São Lourenço, uma cidade
de muita estrutura para receber, preparada para receber o turista, né? Aí depois voltamos a Socorro. Exatamente. Por quê? Porque durante a pandemia, que a gente não tem que falar, o Independência se adaptou para a pandemia. A gente deixou de ser festivo, passamos a fazer competição, somente focado na competição. E nós tínhamos lá um projeto lá, que é da cidade de Socorro, que é o Socorro Destino Duas Rodas. A gente sentiu que ali tinha ficado faltando algo, né? E lá de Socorro, quer dizer, a gente ficamos lá durante 3 anos. Mandar um abraço para todo mundo, essas amizades. Espero que algum dia a gente possa voltar. Mas foi uma cidade que, para a pandemia, tinha um parque que permitia fazer tudo em segurança, né? Que a gente teve que fazer só competição, competidores tudo isolado, dentro dos protocolos de biossegurança, que é o que aconteceu dentro do futebol, aconteceu dentro de outras modalidades e, resumindo, a roda girou e não parou. 2022 isso, 2023 nós saímos de Paraty. Prova sensacional também. Viemos trilhando aí, só cidade bacana, fomos muito bem recebidos aí por todas as cidades que nos receberam, né? Foi muito legal essa prova do ano passado e chegou em Ouro Branco. Voltou a ser um evento, né, Amarildo? A gente teve que tirar o pé 20, 21 e 22, porque a gente estava naqueles momentos ali que até acontecer... eram os momentos de muita insegurança. E já a gente já se sentiu mais seguro, 2023. Mandar um abração também pro pessoal lá de Paraty, lá o Paulinho. Nossa, vem fazendo rastro de lá para cá, né? Todas as prefeituras. Fomos bem recebidos em Baipendi também, né? Foi fantástico, né? O Douglas está de outro lá, o prefeito, mandar um abraço para ele lá, o Clebinho, secretário. Então, assim, viemos galgando isso, né? Fomos para Barbacena também, Carlos Du, prefeito, todos os prefeitos da região abraçando a causa, né? O Wesley, que é o secretário, Alexandre, lá um abraço para eles. Isso nós estamos falando das cidades principais. E até chegar lá em Ouro Branco, aquele parque fechado, fizemos pela primeira vez uma etapa maratona dentro de Enduro Independência, né? Em Barbacena, que ficou um show. Chegamos lá e o que falar de Ouro Branco, né? Que por sinal é sua cidade. Antes de chegar em Ouro Branco, desculpa, que antes de chegar em Ouro Branco, tem uma cidade ali, que é Luzito. Rapaz, você não tem ideia o que o povo fala até hoje dessa prova. O prefeito lá, Luiz, terra né? do Arlington. Um grande abraço para ele. Ele é piloto e falou assim, ó, o povo aqui não esquece essa Enduro Independência. O prefeito ficou louco esse Enduro. E a gente ficou louco. Os pilotos ficaram loucos. Atendimento, lá, né? Viemos realmente a edição de 2023, a gente conseguiu voltar a trabalhar ela cidade por cidade, aonde chegava nos neutros, cidades por onde passou, tudo isso até chegar lá em Ouro Branco. Então, e a gente não pode deixar de falar, porque Ouro Branco tem história do Independência, a vida inteira, sempre teve, nos 40 anos de Enduro Independência, teve dentro da história, mas sem ser um protagonista da história. E agora Ouro Branco virou um protagonista da história, porque Ouro Branco veio a finalizar um Enduro da Independência, junto com uma feira de desenvolvimento. Mandar um abraço lá para todo o secretariado, lá Adeli, Vilela, o senhor Hélio, todo mundo que, assim, que é o prefeito atual lá de Ouro Branco. A gente sente tranquilidade. Hoje a gente se sente em casa quando a gente vai em Ouro Branco. E prova disso é que a edição de 2024 já está lançada, já temos um excelente grid para a edição e vamos partir lá de Ouro Branco. Pois é, essa chegada do Enduro Independência em Ouro Branco, culminando já junto com a feira lá no desenvolvimento, foi muito assim, impactante, né, para todos, né, que até para o pessoal que estava na feira e para os pilotos também, né? Casou direitinho, né? Com certeza, né? E além do mais, assim, trouxe um agregado a uma movimentação econômica. A gente tem que parabenizar Ouro Branco, uma estrutura fantástica. É uma festa que a gente vai, que é onde uma das estruturas mais faladas pelas esposas de pilotos, por todo mundo que estava, era a questão dos banheiros. Né? Os banheiros muito bem, muito, assim, uma manutenção impecável. E foi muito bacana ver aquele Ouro Branco e sentir ali em Ouro Branco que as pessoas, os apoios chegaram. A hora que eles chegaram em Ouro Branco, assim, agora pode deixar esses pilotos andar de moto para onde que eles quiserem, que nós não precisamos sair daqui mais não. Porque, ô, Lúcio, é muito complicado você organizar um evento. Aliás, é muito complicado organizar eventos, ponto. Sim.
Agora, você organizar um evento junto com um outro, sempre corre um risco de ficar uma mágoazinha daqui, ali e tal. Mas a prova foi Você tem que ter muita gente trabalhando também. Você tem que né? ter uma conectividade, um planejamento de longo prazo. E eu acredito muito que isso foi feito. Como já está sendo feito para a edição de 2024, desde que nós lançamos ela. Nós tivemos lá em Ouro Branco fazendo, e aí ali vai vendo, né? A gente não pode deixar de estar falando que Ouro Branco, da história de Ouro Branco, a gente pega lá os veteranos do Enduro da Independência, né? Quando as pessoas chegarem ali dentro, eu acho que esse ano, com tudo que foi feito em 2023, tem onde a gente trabalhar muito mais ainda. Então, todas as pessoas de Ouro Branco estão envolvidas, a gente já está marcando reunião lá para ver como que vai ser, largada promocional, parque fechado, tudo que vai acontecer e o desenvolvimento dessa competição para 2024 ainda, né? E olha para você ver, quando nós lançamos, passou, nós já estamos aí, bem dizer, aí há 6 meses de mais uma edição do Enduro da Independência. Passa muito rápido, né, Lúcio? Passa muito rápido, a gente já tem muito pilotos de várias regiões do Brasil, a gente está bem desenvolvido e já lançando novidades aí o tempo todo, né? E uma delas nós podemos até falar aí agora e anunciar para o pessoal. O Enduro Independência passa tão rápido igual o nosso tempo. É muito rápido. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho desse Enduro Independência desse ano de 2024. Claro que nós vamos ter mais um podcast, eu gostaria de te convidar assim, mais na véspera do Enduro Independência para a gente falar das coisas que estão para acontecer na prova, que eu acho que vai ser muito importante. Mas o que você tem para os pilotos que estão lá na expectativa? Porque eles me ligam, eles acham que eu sei, né? A prova sai daí, depois vai para onde, Mário? Eu falei assim, eu não sei. Liga pro Lúcio. A verdade você tem alguma coisa? Não, a gente né? tem. Na verdade, o que acontece, Amarildo? Ao longo dos anos, a gente passou a fazer um planejamento de médio para longo prazo, porque um período de 1 ano é o que a gente faz, a gente tem trabalhado pelo menos 2 anos, mas a gente não tem nada fechado, então não adianta falar, querer dar direcionamento. Nós vamos estarmos anunciando o roteiro do Enduro da Independência no final de maio e início de junho. Provavelmente a gente pode estar fazendo mais um podcast, igual você está falando, porque senão a gente fica só gerando essas expectativas. E às vezes não acontece. Então, porque o que o piloto tem que saber... Não é que o piloto, as pessoas querem saber da prova, porque, tá fechado com Ouro Branco, tá. Vamos dizer, tem uma cidade próximo que quer, mas você não pode dar um... Como é que você vai sair e andar 4 dias para chegar naquela cidade próxima? Então você tem que ter um começo e um fim, e depois é um quebra-cabeça, né, Lúcio? A verdade é essa. A verdade é essa, né? E às vezes também não gerar uma expectativa que não venha acontecer. Então, é o que a gente tem trabalhado ao longo dos últimos anos. A gente tem várias possibilidades, mas tem várias conversas. Eu acho que a gente tem que ter tudo isso, e você é testemunha disso, sabe disso, que já está junto à Independência ao longo dos últimos anos, que a gente tem que ter também uma empatia, tem que saber o que está fazendo, ir lá, sentir. Depois a gente vai ter fases aí de... Nós estamos numa fase de prospecção, então dentro de um raio que a gente acha que é possível de Enduro da Independência, e que tenha estrutura, porque hoje está exigindo isso de nós, você sabe disso, com tudo que está se criando na prova, na competição, não é só a prova mais. Virou um monte de fatores, variáveis, são várias essas variáveis, que a gente tem que olhar a nível técnico, a gente tem que olhar a nível de estrutura, a gente tem que ver o que pode, o que não pode, para a gente poder estabelecer caminhos aí que a gente possa fazer com muita segurança. E o Enduro, o regularidade, ele é uma prova que você precisa, o que a gente já falou a respeito disso, você precisa estar bem convidado, a cidade precisa realmente querer aquilo, porque não adianta a gente ir lá e ficar, mas tu vai passar aqui, não. São nossos convidados. Porque, como você disse agora há pouco, o Enduro, regularidade, eu acho também, concordo com você, é muito democrático. Diga-se de passagem, eu acho que é o mais democrático do nosso esporte off-road. Porque ali tem toda a classe do nosso meio. Né? Você tem ali... Do piloto profissional
Ou, né, que a gente fala, né, eu gosto de falar termos em inglês aí, o for fun, que é o para fãs. Então a gente tem muitos turistas, E o cara pode ter 180 até Com uma moto certeza. mais cara do país importada. E são pessoas, você vê, tanto na organização, vamos dar um exemplo de organização, né? Nós temos ali na organização, nós temos desde um cara mais humilde, que eu não vou falar, mas Sim. tem várias pessoas muito humildes ali Sim. que nos ajudam na organização, né? Aí você vai passando por pessoas, aí você vê... Equipe médica. Vários empresários. médicos, empresários. Né? Militares, às vezes, pessoas que nos apoiam, né? Então, assim... Capitão Patrício? Sim. Capitão? Major. Você sabe, né? Já é major. Sim. Então, é um major não da pôde polícia estar com a gente no último ano, mas espero que esteja para vir para frente. Né? Com certeza, é uma pessoa de boa índole. Parabéns. Você vê, e é um major da Polícia Militar. Como tem um mecânico de moto, como sim, tem eu tenho amigos da gente, assim, coronéis, né? A gente pega, né, hoje o secretário de Segurança Pública de Ouro Branco, que é o Bocão, coronel da Polícia Militar, reformado, tá na reserva, mas é coronel. Então, a gente envolve com muitos médicos, sim. Né? Então, assim, e a hora que entra ali para dentro... Pode falar em promotor que o Jacó fica... Porque uma vez todo ele ia ganhar mundo. voz de prisão. Essa é uma história muito interessante, mas é só nível de curiosidade. O piloto, acho que numa prova em Venda Nova, o esposo da... eu estava na prova. Estava na prova, foi uma fatal. Assim, na verdade, o piloto cansou, não aguentava mais vir, né? E a esposa dele ficou muito preocupada na época com a questão. E ela era promotora na época, né? Ela não entendia muito bem do que era o meio do enduro de regularidade, mas depois ela veio até agradecer com carinho, mas são né? Histórias, e né? Carinho mesmo, até o Edson hoje, que é um colaborador nosso, o Edson ficou lá junto com o marido dela, da hora que ele cansou até chegar lá em Venda Nova do Imigrante, está aqui seu esposo, então virou um agradecimento depois. Mas a gente lida com muita responsabilidade. É verdade, com responsabilidade. E essa cidade, isso é isso, você tem que ter o que eu falava, organizar uma prova dessa não é fácil. Eu acabei de chegar agora do Serapió e lá o Cordão faz uma prova em 3 estados, há 37 anos. É um herói. Sim. Com certeza. 37 anos, ele vai escolhendo cidade, escolhendo, marca o roteiro e vai chegando, tem que fazer a boa vizinhança. Imagina, não é fácil organizar, né, Lúcio? Não, não é não. Mas, assim, com muita responsabilidade. A gente tem que mandar um abraço lá pro Cordão, abriu o Enduro brasileiro aí, o Campeonato Brasileiro com responsabilidade. Mandar um abraço também pro Lazarete, lá no Rio Grande do Sul, do Pampas, agora dia 3 e 4, tô descendo pro Rio Grande do Sul, vamos lá no Pampas. São pessoas e provas. As provas de enduro de regularidade hoje, o Enduro da Independência, sem sombra de dúvida, é a prova mais longeva aí do regularidade, mas tem provas muito, né, o Cordão, 37 anos, Bitpoca aí em torno de 35, 36, Lavras que está lá das décadas de 40, já com IPs aí, indo da década de 80, com 40 anos aí também. Então, são provas bem constantes no calendário nacional e provas estabilizadas, né? Provas que são aí ícones em suas regiões. Organizadas, com certeza. Tem que dar Mas aí nós temos as novidades aí. Você ia falar, eu te interrompi. A gente está aí, né, para o Enduro da Independência desse ano. Então a gente gostaria de estar anunciando aí e convidar para bater um papo com a gente aí, né? O nosso querido aí. Será que ele tá? Vamos ver se ele está aí. Olha lá ele lá. Ah lá, é lá. Padre Pablo, sua bênção, Padre Pablo. É isso. Deus abençoe, Lúcio, Amarildo e o Léo, que está aí por trás das câmeras. Padre Pablo Sequinato, esse é o... Para quem não sabe, pessoal, esse aí, você entra no Instagram dele, olha lá, o Padre Taon. Isso aí. Teve conosco o Enduro da Independência ano passado. E eu tô achando que o mosquitinho picou o padre, viu, Amarildo? Será? Muita prazer, né, padre? Já andamos conversando aí. E firme para estar em presente em mais um Enduro da Independência, Pablo?
Firme. Ainda quando estava andando, no primeiro enduro que eu fiz na vida, primeira prova de regularidade, como alguém que estava conhecendo, não conhecia nem os equipamentos, nada. Eu lá, quando dava para pensar em algo além de ficar em cima da moto, eu pensava no tal mosquitinho que picou o padre. E eu disse, o padre vai com o mosquitinho picado lá para o Rio Grande do Sul. É isso aí. Padre, é sempre um prazer falar com o senhor aí, o Amarildo está aqui, né? A gente está anunciando aí, o padre estará conosco, dessa vez com algo mais planejado. O padre será nosso embaixador Brasil afora, por onde quer que ele esteja aí, vai levar o Enduro da Independência até a gente chegar em setembro, né, padre? E dessa vez será um competidor dentro da competição, padre. Isso aí, o ano passado foi a primeira experiência de tudo. Aí perguntaram que categoria. Eu disse, inventei a categoria padre, só tinha eu, né? Ganhou? É lá. Sim. Por esforço eu ganhei. Mas tá lá, padre, vamos fazer aí belas lives e vamos deixar aqui já o compromisso, né, do Enduro da Independência desse ano de 2024. Nós vamos marcar a missa, que nós vamos ter a missa com o padre Taon na edição do Enduro da Independência. Então, nós havíamos conversado sobre isso aí lá atrás. Vamos programar o dia, vamos ver certinho da gente fazer a missa, quando que será o melhor momento após o levantamento. E desde já que seja um Enduro da Independência abençoado para todos nós, padre. De preferência a missa depois de um dia bem exigente de evento, que eu e os pilotos estejamos cansados e o padre que se vire fazer prender a atenção dos pilotos. Eu gosto de desafio mesmo. Só para aproveitar aqui, você esteve conosco na Enduro Independência ano passado, saiu correndo e tal, tinha mais uns compromissos aí no Sul, e uma semana depois você deu uma trincada no pé aí, né? Você tá doido? Um dia depois. Foi no domingo. Era para eu estar no domingo andando com vocês e eu tinha um evento e como homem de palavra, eu digo, vou honrar minha palavra. E fui no evento, dei a benção, andei uns 30 quilômetros e acabei torcendo o pé, mas não caí, porque quem cai é rói, eu só torci o pé. Aqui. Tô com 4 parafusos. Só me fala um negócio. Você se inspirou nos pilotos do Enduro Independência, achou que já estava nível elite? Foi isso? Eu entreguei, sim, foi isso. Eu entreguei a CRF pro Lúcio de volta, a pedaleira, que era assim, ela parecia uma guampinha de touro, para baixo, assim, de bode, sei lá que bicho. Eu fiquei com dó da moto do jeito que entreguei pro Lúcio. Daí peguei minha caxiz, eu tava andando só numa roda, eu digo, nossa, eu com essa caxiz aqui ia derreter lá no Enduro. E nesse dia que eu tava extremamente confiante, foi que acabei derreteu torcendo o pé. Mas já tá bem, Diz que é assim mesmo, né? É aprendizado, padre. Eu vejo isso aí muito dos aprendizados, até com meu pai, que ele fala pra gente lá. E hoje tem um cuidado, com os filhos não ligava muito não, mas tem um cuidado danado com os netos, né? Fala assim que um homem é 2 perigos que ele tem, é na hora que tá muito alegre ou muito triste, tem que cuidar bem, que é onde machuca. Tem que dançar. Um pai sábio, mas mandar um abraço para todos os que eu conheci no Enduro e as pessoas que através das redes sociais, né, foram solidários comigo naquele momento, que a gente até pensa que nunca mais vai ser possível andar de moto. Agora estou perguntando, será que eu vou conseguir voltar a jogar bola? Estou indo em fisioterapia, fiz 3 trilhas até agora, brincando devagarinho, mas que o pessoal da família mesmo, da trilha, é muito unido e eu sou muito feliz de estar fazendo parte desse universo, dessa comunidade dos trilheiros, dos atletas, né, que o Enduro já pende para esse lado de ser profissional. Então, uma alegria muito grande e um abração para vocês que me abriram as portas de conhecer esse mundo por dentro. Prazer é nosso, né? Isso aí, padre. Sua bênção, bons dias de férias aí, bons dias de descanso. Que Deus lhe abençoe e que estejamos juntos aí em setembro para mais uma edição de Enduro da Independência. Que Deus abençoe cada um de vocês e que continuem sendo esses evangelizadores também através do esporte, porque o esporte rompe o individualismo, a tristeza e nos faz crescer na amizade como Jesus quer. É vida em abundância, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, padre. Amém. Que Deus lhe abençoe. Grande abraço. Família. Até. Esse é gente boa, né?
Gente finíssima, né, Marildo? Amizade que a gente fez pro resto da vida, né? Com certeza, com certeza. Eu tô quase acabando ali, mas eu quero deixar eu queria até ter falado isso no começo, dedicar esse podcast ao Percy, lá de São Paulo. Percy é um japonês, ele não perde um podcast, ele é um apaixonado por motocicleta, tem uma história de vida fantástica. Percy, meu amigo, muito obrigado aí por nos acompanhar, e ele vê todos e fala e dá opinião e adora conhecer a vida de quem está participando do podcast. Então, muito obrigado aí. Eu falo em nome do Percy, mas falo para valer para todos que acompanham a gente, está crescendo muito o podcast. Nosso muito obrigado. Quem puder, vai lá, acompanha lá. Se puder se inscrever no canal, ajuda a gente demais. Ô, Lúcio, 1 hora, obrigado, tá, Percy? Grande abraço. 1 hora, a gente tem mais uns 15 aí, né? Pode. Esses 15 é de chorinho, que você vai no boteco. Mas é engrandecedor, né, Marildo? Agradecer você também, já desde já, pela oportunidade. Mas mais uma novidade para o Enduro da Independência de 2024. Então, todos sabem aí que o Enduro da Independência sempre teve presente e escreveu a história do off-road brasileiro. Então, para a gente continuar eternizando essa história do Enduro da Independência, era um compromisso nosso de atualização dentro da história. Aqui foi quando essa história foi pela primeira vez eternizada, né, pelo Fiotim, na comemoração dos 20 anos de Enduro da Independência. O Fiotim criou essa revista, meio que um livro, vou deixar essa até para o Amarildo, já entreguei uma para ele aqui, que ele tinha os últimos, o Carlos Fiotti, os últimos 6 exemplares ele me deu. Então, são poucos, não vão encontrar para venda, mas está aqui, registrando a história. Quando a Independência foi fazer 30 anos, mais uma vez, uma união de muitas pessoas eternizaram através do livro dos 30 anos de Enduro da Independência. Então, um livro que muita gente conhece ele aí já no Brasil. E desde quando eu, com Jacó, Léo, então, falecido Nabil aí, né? E algumas pessoas começamos a tocar em frente essa aventura lá a partir de 2017, a gente sempre teve um compromisso, por onde quer que a gente anda, que a gente escreveria a história até os 40 anos das 40 edições, para a gente atualizar mais 10 anos de história. Então, aqui está boa parte do que será contado. Isso aqui ainda não é o livro, mas tem um trabalho aqui de 3 anos que a gente está buscando. Então, a gente vai definir capa, nós estamos buscando aí apoiadores, tem muita história bacana aqui dentro. Não tem jeito assim de agradecer muito quem tem trabalhado muito, o pessoal colaborando, mas principalmente aí o Rodrigo Gini, o Paulo Fatal, que é o diagramador. Então, tem colaborações minhas trabalhando, o Léo, o que a gente for fazendo, a gente vai estar contando a história dos 40 anos de Enduro da Independência de uma forma diferente, né? E principalmente, que a gente deu muito foco aqui falando a partir da nossa gestão, essa história de partir de 2013 é uma história nova, porque a partir de 2013, a partir de 2013 a gente, né, foram novos caminhos que não está registrado ainda para a história. Então, vai ter muita coisa bacana nesse livro, para aqueles que tenham oportunidade, então, que possam reviver esses momentos, né? Só mostra lá essa página, as 2 páginas lá. Essa aqui. Qual, mostra lá, por favor, ali. E sem contar, Lúcio, desculpe me interromper, que as pessoas estão aí. Esse livro é feito de pessoas, de história de pessoas, pessoas que superaram, que acreditaram que poderiam completar esse evento e fizeram, enfim, é mais um troféu que a pessoa vai ter em casa. Então, esse livro é importantíssimo. Aqui, estamos revisando o livro, vamos ter um foco, nós estávamos falando aqui da questão de 2017, você falou vamos atualizar fotos, imagens ainda, mas a foto dentro do Santuário de Aparecida. Olha isso. Com os pilotos. Então, vai ter muita história, muita coisa para ser
ser contada, não está aqui, está escrita, a história está construída, né? Só falta dar a pincelada final. Estamos nas pinceladas finais, aqui, parque fechado. São algumas atualizações que a gente está fazendo. Eu e o Léo, nós estamos trabalhando nisso hoje, atualizando imagens. Olha essa imagem do parque fechado. Isso aí é Socorro. Aqui, ó. Não, Ubatuba. É uma imagem aqui da igreja de Aparecida chegando. Ó. Então, assim, são 10 anos que ainda não está em livro nenhum. Olha que parque fechado que foi feito em São Lourenço. A edição de 2021. Então, são muitas imagens, muitas pessoas. A gente está buscando recursos para a gente tornar mais um sonho de Enduro da Independência uma realidade. Então, nós estamos selecionando, vamos fechar com quem nos apoiar. Um abraço, pessoal do sul do Brasil. São muitas imagens bacanas. E a gente, né, sempre teve aquela história que vai ser assim, vai ser assado, 40 anos, não são 40 edições, então a gente optou em esperar a 41ª edição e vai estar presente no livro, inclusive a edição de 2023. Então, é um livro de 40 anos com 41 edições, algumas imagens fantásticas para a gente reviver Paraty, reviver Ouro Branco, capítulos especiais, a gente já começa a preparar porque que vem pela frente, que são as cidades que fizeram histórias no Enduro da Independência, tem capítulos especiais para quem não conhece, muitas imagens, principalmente dos 10 anos. Esse livro vai ter um capítulo especial nele, que é o Enduro da Independência Internacional, onde teve aí Peter Hansen, que participou, vários campeões mundiais que participaram de uma das edições. Então, estamos trabalhando muito. Tem um trabalho aqui de 3 anos, Amarildo, que, se Deus nos permitir, quiser, nós vamos buscar apoio aí para a gente concretizar essa 4ª década de independência, eternizando ela também, e já partindo aí, né, para mais uma década. Porque o cara fala assim, nossa, mas teve um com 30 anos, agora vai ter 10 anos, é muita coisa, né? Tem muita história para contar em 10 anos, né? E também faz com que as pessoas tenham vontade de fazer mais 10, né? Com certeza, mandar um abraço lá pro Euclides, que foi o único piloto que realmente participou aí das 40 edições. Hoje é um cara que sempre que puder vai estar junto, mas e parabenizar ele, porque o ano passado ele estava querendo ir mais uma, e até quase de última hora ele falou, Euclides, vem ajudar a gente, você já fez tudo que você tinha para fazer como piloto, participando, é uma enciclopédia viva de Enduro da Independência. Eu acho que estabelecer esses limites também é legal, né, Marildo? E nem porque a pessoa às vezes não está mais andando de moto, que dentro do Enduro da Independência ele não possa ir. Eu acho que ele tem que ir, tem que participar, viver, rever amigos. E eu acredito muito nessa edição de 2024, com toda aquela estrutura, com os veteranos do Enduro da Independência. Eu acho que é uma edição especial para a gente rever amigos, contar a história do que aconteceu ao longo dessas 4 décadas. Então, sejam todos bem-vindos aí ao Enduro da Independência 2024. Tá certo. Bom, 1h10 ali de podcast. Deixar aí, vou agradecer mais uma vez meus patrocinadores aqui, que é a IMS, a Motul, a Plena Alimentos, também a Borilli e a Foco Racing, que está conosco aqui. Aliás, esse cano de descarga aí está fazendo maior sucesso no Brasil, e pessoal que quiser, chama aí no privado que a gente vai falar dele. Mas, enfim, eu deixo aqui, Lúcio, as suas considerações aí. Se a gente esqueceu de alguma coisa, você procure expor aí, você tem o tempo que você quiser aí para falar, agradecer aí quem está te ajudando aí no meio, que são muitos, né? Mas, enfim, fica aí aberto para você. Um agradecimento especial, Amarildo. Eu acho que a você pela oportunidade, a todos que construíram essa história, porque eu só estou aqui conduzindo ela, né? Coordenando, fazendo, não sou eu o dono da história nem nada, eu também sou um que faço parte, e enquanto eu puder, estiver dentro das minhas possibilidades, dentro do que eu possa fazer, espero poder de alguma forma estar colaborando.
Então, convidar desde já a todos para essa edição de Enduro da Independência, independente de estar de moto ou não, vá lá prestigiar, parabenizar o amigo. Quantos pilotos já tem inscritos? Nós já temos confirmado 142 pilotos, já devemos ter em torno de mais de 200 pilotos inscritos no site. Temos uma limitação por questão de tempo de prova, isso é importante a gente falar, de 300 inscrições. 300. Porque, então metade já está preenchido. Porque ser testemunha disso aí, desde 2017, a gente é uma prova que o piloto larga de moto e chega de moto, e a intenção é manter dessa forma. Já mandar um abraço lá para todo o pessoal que trabalha na Prefeitura de Ouro Branco, que nós estaremos firmes aí para mais um ano, construção de um grande evento, pessoal liderado lá pelo prefeito Hélio, que a gente possamos fazer mais uma vez uma grande edição de Enduro da Independência, e já temos pessoas aí confirmadas aí do Paraguai, alguns holandeses estarão vindo novamente, um português, então a gente vai fazer que esse pessoal, esse Enduro da Independência se torne cada vez mais internacional aí, uma modalidade genuinamente brasileira. Né? Tá certo. Pessoal, é isso. Mais uma vez agradecer a todos que estão acompanhando aí o nosso podcast, que a gente costuma dizer o seguinte: nós não estamos em busca de likes, de nada disso. O que a gente quer é contribuir de uma certa forma para contar a história do motociclismo brasileiro e contar a história das pessoas que são envolvidas e que fazem a diferença, como você, Lúcio. Muito obrigado mais uma vez aí, e a todos de casa, muito obrigado e até a próxima. Valeu, se Deus quiser. Muito obrigado aí pela oportunidade, e vamos marcar aí novidades em junho. Em junho nós estamos de volta com o Lúcio aí, mais um podcast. Valeu, moçada.